Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai tratar, de um assunto que é muito importante aí para o nosso cotidiano, que fala de a importância de uma alimentação saudável. Então, quando a gente se refere, à alimentação saudável, a gente imagina logo que sejam que os nutrientes, alimentos que sejam ricos em nutrientes para a gente, alimentos que contenham os lipídios, que são os insaturados, saturados, e tudo isso a gente vai ver direitinho, os alimentos que têm alto índice glicêmico, tudo direitinho. O que seria isso? Açúcar. A gente tem que tomar bastante cuidado com os alimentos que são ricos em açúcar, tá bom? Então a gente vai começar aqui, falando um pouco, abordando um pouco esse tema que é muito importante, com o corpo humano e o seu alimento. Então, a mastigação reduz o tamanho dos alimentos e os misturam com a saliva e suas enzimas, e devido a esse contato, já começam a ser digeridos. Então, através do esôfago, o alimento é levado para o estômago, onde é misturado com fluido ácido e enzimas proteolíticas e lipolíticas. Então, isso aqui, essa primeira parte aqui, eu quis abordar para vocês, porque é importante a gente saber, desde o início da nossa ingestão desse alimento até a excreção desse alimento. Então ele começa, fazendo todo esse processo. Primeiro vem aqui a parte do esôfago, Então ele vai descendo aqui, ó, e lá dentro tem toda aquela misturinha, Todo aquele processo dos nutrientes que são aproveitados pelo nosso corpo, E os que não são aproveitados, tá bom? Então eu vou falar aqui para vocês entenderem melhor. A mistura, ela vai então para o intestino delgado, onde ocorrerá a maior parte da digestão. Então, nos primeiros 10 centímetros de intestino delgado, ocorre a maioria da digestão e a absorção da maioria do alimento ingerido. Então, perceba que é onde? No intestino delgado, é onde ocorre primeiro toda essa misturinha lá, tá? E onde é aproveitado com maior quantidade. Então, as enzimas do pâncreas e a borda em escova do intestino delgado completam a digestão dos amidos e das proteínas. Então, as gorduras são reduzidas de gotículas visíveis a emulsão microscópicas e as enzimas pancreáticas as reduzem e a ácidos graxos. No comprimento restante do intestino delgado, os macronutrientes, minerais, vitaminas, oligoelementos e a maioria da água remanescente são absorvidos antes de atingirem o cólon, onde os eletrólitos e alguns dos produtos finais da digestão são reabsorvidos. A maioria dos nutrientes absorvidos pelo trato gastrointestinal entra no fígado pela veia porta e lá podem ser armazenados, transformados em outras substâncias ou liberados na circulação. A flora intestinal tem um papel importante na degradação de alguns açúcares remanescentes, fibras, amidos e resistentes. O intestino grosso ele armazena temporariamente os produtos de excreção e o reto e o ânus controlam essa defecação. Tá vendo? Então eu achei importante passar isso para vocês entenderem como é que funciona, no nosso corpo humano, desde a ingestão até a excreção desses alimentos. Os principais nutrientes, Então o que são esses nutrientes? São substâncias que formam e compõem o próprio alimento. Elas estão lá, os nutrientes estão presentes dentro desse próprio alimento, tá? Eles desempenham no organismo funções como produção de energia, que são os glicídios, lipídios e proteínas, a construção de tecidos, proteínas e além dos minerais e água. Junto, as vitaminas têm ação reguladora de funções minerais, orgânicas. Então, a seguir, vamos descrever as principais características desses nutrientes. Então, lá mais para frente, vocês vão ver esses principais aí. Os glicídios ou carboidratos são nutrientes combustíveis do nosso corpo, pois produzem energia e calor. Então, cada nutriente ele é responsável por uma função dentro do nosso corpo. É produzir calor, produzir energia, tá bom? Efetuando todos os processos biológicos. Estão presentes em abundância na alimentação e podem ser armazenados pelo organismo, podendo ser utilizados quando houver a necessidade. Podem ser encontrados nos açúcares, farinhas, pães, macarrão, batatas, cereais, leguminosas, vegetais, frutas e arroz. Então, no pão a gente encontra bastante carboidrato, tá? Fora esses outros alimentos que eu falei aí também. Todo carboidrato, depois de ingerido, ele é transformado em glicose. Por isso que é necessário que a gente tenha bastante cuidado nessa ingestão desse alimento, desse carboidrato, Porque no final ele é transformado em açúcar, perdão.
Então a gente tem que ter muito cuidado. Li arroz aqui, me atrapalhei. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Ele é transformado em açúcar, tem que ter muito cuidado. A glicose sanguínea mantém o cérebro e o organismo em funcionamento. O índice glicêmico dos alimentos é uma medida numérica que indica como o carboidrato eleva o açúcar do sangue circulante. Então, ó, tá vendo? Tem um índice glicêmico, ou seja, a gente tem que ter uma avaliação melhor, né? Tem que ter uma atenção maior no nosso açúcar no sangue, tá bom? A nossa glicemia. Uma refeição que contém alimento de alto índice glicêmico eleva rapidamente a concentração de açúcar no sangue. Portanto, esses alimentos devem ser consumidos durante e depois de uma atividade física. Então é importante a gente ingerir um pouco de açúcar antes de qualquer atividade física e depois também, tá bom? Os alimentos de baixo índice glicêmico devem ser consumidos antes das atividades físicas de longa duração, em caso de diabetes e regime para emagrecimento, pois possuem uma ação lenta na elevação da glicose sanguínea. Alguns exemplos, né, de alimentos de baixo índice glicêmico, de médio e de alto índice glicêmico. Então, os de baixo são leite com chocolate, linguiça, pão de aveia, iogurte, né, etc. De médio índice glicêmico é a maçã, a banana, a beterraba, abacaxi, a pipoca, né? E o alto índice glicêmico é o pão de forma, batata, açúcar, melancia, mandioca, bolacha maisena, dentre outros. As proteínas, elas são indispensáveis ao ser humano e são formadas por 20 aminoácidos, dos quais 9 são chamados de essenciais e 11 são chamados de não essenciais. Então, quais são esses aminoácidos, né? Os essenciais são aqueles que precisam ser adquiridos através da nossa alimentação, pois o nosso organismo não consegue sintetizar. E 11 são chamados de não essenciais. Quais são eles, né? Por que também são chamados? Pois o organismo é capaz de sintetizá-los. Então, as principais fontes, né, de proteínas são as carnes, né, as aves, os peixes, o leite, seus derivados, queijo, iogurte, ovos, né, leguminosas também. E as proteínas, elas são necessárias ao longo da vida, assim também como o próprio carboidrato, os nutrientes, os lipídios, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? As proteínas, elas são necessárias ao longo da vida, tendo grande importância durante o crescimento, gestação, amamentação e adolescência. Os lipídios ou gorduras são alimentos combustíveis que, além de servirem como transportadores de algumas vitaminas, também protegem os órgãos contra choques e isolantes do frio. O excesso é armazenado sob a forma de tecido adiposo. Então, a gordura, né, quando ela é ingerida, ela produz sensação de saciedade, de prazer, e porém devemos consumir as gorduras em pequenas quantidades. Então, quando a gente come uma lasanha, por exemplo, não, a gente se sente saciado, né? Mata aquela fome, mas a lasanha é rica em gordura. Então, a gente tem que ter cuidado também, né? Os lipídios, né? Eles são classificados em saturados e insaturados. Os insaturados são os polissaturados e monoinsaturados. Vou falar agora dos saturados. Os poli ou monoinsaturados são de origem vegetal, como a margarina, óleo vegetal, azeite, sementes oleaginosas, né? Amêndoas, nozes, castanhas. E sem excesso, fazem bem à saúde. Alguns poliinsaturados, como ômega 3, ômega 6, não é? Também são encontrados em peixes de água fria, né? Como o salmão e a própria sardinha, tá bom? Os saturados não são benéficos à saúde. Eles devem ser consumidos com moderação ou mesmo ter seu consumo evitado. São eles carnes gordurosas, cupim, costela, frango com pele, manteiga, queijos amarelos, né? Bacon, embutidos, entre outros, tá bom? As vitaminas e minerais, elas auxiliam todas as reações e funções que ocorrem no organismo, ou seja, sem elas o corpo não consegue absorver, formar, né, transportar outros nutrientes. São conhecidas como micronutrientes por serem necessários em menor quantidade pelo próprio organismo. Geralmente uma alimentação variada, ela garante quantidade adequada de vitaminas. Tá bom, gente? Então essa parte aqui é um assunto que trata de bastante importância, que fala dos nutrientes, vitaminas, né? Os lipídios. Então é bom a gente tomar cuidado de acordo com a nossa alimentação diária. Então a gente tem que ter um balanceamento aí certinho
para que não ocorra nenhum problema sério, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.